Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, estamos estudando a segunda carta de Pedro. E que bom ter a sua companhia, que bom nós podermos ler, meditar e aplicar as Sagradas Escrituras na nossa vida, rezando com ela. Abra o seu coração, porque o meu aqui já está aberto para que a gente possa colher de Deus o que Ele quer nos revelar. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, vamos para mais um capítulo da Carta de São Pedro. É o último capítulo, é o capítulo 3, então pega o seu caderno para anotar o texto. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Vamos ler o texto bíblico para meditá-lo e aplicá-lo na nossa vida. Caríssimos, esta é a segunda carta que vos escrevo para despertar a sinceridade de vossa mente por uma chamada à memória. Lembrai-vos das palavras preditas pelos santos profetas, bem como do preceito do Senhor e Salvador, a vós transmitido pelos apóstolos. Antes de mais nada, deveis saber que nos últimos dias aparecerão zombadores, esbanjando zombarias e levando a vida ao sabor de suas paixões. Eles dizem, onde ficou a promessa de sua vinda? Desde a morte de nossos pais, tudo permanece como no princípio da criação. Voluntariamente desconhecem que desde antigamente existiu o céu e que a palavra de Deus fez surgir da água a terra sustentada pela água, e que pelos mesmos elementos o mundo de então pereceu afogado pelas águas. Pela mesma palavra, o céu e a terra de hoje estão sendo reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Meus irmãos, nós estamos agora entrando naquilo que era um dos grandes questionamentos dos falsos mestres, dos falsos profetas. Eles questionavam a realidade da parousia, da segunda vinda de nosso Senhor. Então, o apóstolo Pedro, escrevendo à comunidade, ele está exatamente fazendo esse processo de despertamento da consciência da comunidade, mas alertando-os também diante das palavras falsas, sedutoras desses falsos profetas. É importante a gente perceber isso para que nós também tenhamos a nossa consciência iluminada e despertada. Vamos lá. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Então, ele escreveu aquela primeira que nós já estudamos, agora estamos já na reta final da segunda carta. Nas duas, procuro despertar a sinceridade de vossa mente por meio de recordações. O apóstolo está recordando as coisas ensinadas por Jesus, ele está recordando aquilo que é a obrigação de cada cristão viver e aplicar, exatamente para que essa recordação, isso é fundamental na nossa vida. Por exemplo, eu não posso ler a Bíblia uma vez só. Eu tenho que ler a Bíblia sempre, por isso que nós temos aqui o programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Então eu já li a carta de Pedro muitas vezes, mas eu devo sempre estar lendo, sempre meditando, porque isso vai trazendo à minha mente as recordações necessárias para que eu viva aquilo que eu vou recordando. Versículo 2, lembrai-vos das palavras preditas pelos santos profetas, bem como do preceito do Senhor e Salvador, a vós transmitido pelos apóstolos. Então, a lembrança das palavras preditas pelos santos profetas é fundamental, porque Pedro, antes, ele está fazendo aqui uma fundamentação para ele chegar no lugar onde ele vai destacar a palavra dos falsos profetas. Então, ele vai dizer, olha, é preciso lembrar aquilo que foi dito pelos profetas, as palavras deles, os preceitos do Senhor e Salvador que Jesus disse, sermão escatológico, e aquilo também que foi transmitido pelos apóstolos. Antes de mais nada, deveis saber que nos últimos dias aparecerão zombadores esbanjando zombarias e andando ao sabor de suas paixões. Então Pedro está aqui fazendo destaque de uma palavra trazida pelo apóstolo Paulo na carta de Timóteo, que
que nos últimos tempos apareceriam esses zombadores. Esses últimos tempos, eles se iniciam com a encarnação do Verbo. E os fins dos tempos, eles estão aí, contidos nesses últimos tempos. Nós estamos vivendo os fins dos tempos. Quando será a vinda gloriosa de Jesus? Nós não sabemos e nem vamos fazer elucubrações sobre isso. O que nós sabemos é que nós temos que viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje. Que nós temos que viver na nossa geração como se Jesus fosse voltar na nossa geração. E aqui Pedro está trazendo um sinal. Apareceriam zombadores, pessoas que iriam zombar e viverem debaixo das paixões de suas próprias carnes. Geralmente essas pessoas orgulhosas, vaidosas, que se sentem acima da Bíblia, que se sentem acima do magistério da igreja, que se sentem acima da tradição, são pessoas que estão dominadas pelo sabor de suas paixões. Então, Pedro está fazendo essa denúncia. E ele vai começar a mostrar o que eles dizem. Olha só, eles dizem: onde ficou a promessa da sua vinda? Desde a morte de nossos pais, tudo permanece como no princípio da criação. Então, essa é a fala. Já tem tanto tempo. Onde está essa promessa que não se cumpre? Está tudo do mesmo jeito, desde a época dos nossos primeiros pais, lá na criação, né? No Gênesis. E aí, São Pedro vai dizer: de propósito desconhecem que desde antigamente existia o céu e que a palavra de Deus fez surgir da água a terra, e por meio da água, e que pelos mesmos elementos o mundo de então pereceu afogado pela água. Aí ele vai destacar aqui: houve uma purificação pela água, o dilúvio. O dilúvio purificou a terra, purificou do pecado, purificou dos vãos pensamentos, das falsas doutrinas. E aí Pedro agora vai trazer uma palavra importante. Pela mesma palavra, o céu e a terra de hoje são conservados, reservados ao fogo para o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Então ele traz aqui essa purificação do fogo, do juízo de Deus. Ele está mostrando para a comunidade que recebe essa carta que eles devem ficar firmes naquilo que é o ensinamento da palavra e aquilo que eles trouxeram, os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus Cristo. Então ele está dizendo que a terra está reservada, não é? O céu e a terra estão conservados e reservados para o fogo do dia do juízo, onde acontecerá a purificação e os ímpios estarão definitivamente no estado da perdição, a perdição dos ímpios, daqueles que viveram a impiedade, daqueles que não se converteram, daqueles que não buscaram alinhar a sua vida à palavra, alinhar a sua vida à doutrina, alinhar a sua vida ao modo de viver que Jesus Cristo ensinou. E nós que somos esses, que como pessoas e como geração esperamos a vinda gloriosa do Senhor, nós precisamos alinhar a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, o nosso coração com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante demais. Isso é fundamental. E não nos deixar enganar por aqueles que dizem: não, tem esse negócio de segunda vinda, não, Jesus já voltou. Tudo acontece no mesmo momento. Não, nós estamos no tempo, no Cronos. Claro que na eternidade já está tudo definido, mas no Cronos acontecerá o dia. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Por que vocês estão aí parados olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vós vistes subir nas nuvens, ele virá do mesmo modo. Jesus prometeu que viria. Os apóstolos nos mostram a segunda vinda de Jesus, nos revelam, apresentam até mesmo sinais. E o que nós precisamos fazer, eu e você, diante dessa palavra? Primeiro, não acreditar nesses heréis que dizem que não existe segunda vinda, que não vai ter. Isso é heresia. Mesmo que seja alguém muito considerado por você, se disser uma coisa dessa, abomina. É anátema, é herege. E segundo, ter a consciência que Jesus virá. E a nossa geração pode ser a geração que o verá em glória. Viver hoje como se ele fosse voltar hoje. É para isso que nós precisamos direcionar o nosso coração e a nossa mente. Porque a promessa se cumprirá. Jesus voltará. O juízo acontecerá. Os ímpios estarão eternamente na perdição. Os justos
eternamente na glória, na presença de Deus. Agora, a escolha é minha e sua. É uma escolha pessoal. Qual é a mensagem que nós podemos colher desse texto do apóstolo? Preciso acreditar plenamente na Sagrada Escritura, ou seja, nos ensinamentos dos profetas, no que Jesus apresentou-nos de sua doutrina e de tudo o que foi revelado pelos apóstolos em relação à segunda vinda de Jesus. Isso indica que o caminho mais seguro de quem crê plenamente é viver todos os dias preparado e esperando a vinda de Jesus. A aplicação: esperar, ficar preparado todos os dias, porque Jesus pode voltar hoje. Então, essa é a aplicação dessa palavra. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque São Pedro está fazendo com que nós tenhamos plena consciência daquela que é a doutrina escatológica sobre a sua segunda vinda. Os profetas predisseram, o Senhor indicou que voltaria, os apóstolos nos ensinaram sobre isso. E nenhum homem, nenhum anjo que venha do céu pode dizer o contrário. O Senhor voltará. Nós não sabemos quando, mas nós esperamos que o Senhor volte hoje. Nós desejamos que o Senhor volte hoje. Nós queremos suspirar com o Espírito e a igreja, a esposa, que dizem: vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Não permita que a nossa mente seja desviada e contaminada pelas ideias contrárias a esse ensinamento bíblico. Não nos deixa desviar, Senhor Deus. Não permita que o nosso coração seja enganado, mas que nós permaneçamos fiéis todos os dias em expectativa desse grandioso dia da sua vinda, que trará para nós a sua glória e principalmente para os justos a vida eterna no céu. Muito obrigado porque o Senhor desperta o nosso coração. Muito obrigado porque o Senhor nos faz tocar nessa dimensão que é tão cara para a Canção Nova e foi tão cara para a vida do nosso fundador. Viver todos os dias como se o Senhor fosse voltar hoje. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Quando a gente fala da vinda gloriosa de Jesus, geralmente as pessoas ficam com medo. Na verdade, deve ficar com medo quem ainda não se converteu, quem está na impiedade, quem está no pecado, no mundanismo. Agora, quem vive com o nosso Senhor deve se alegrar. Você deveria era suspirar todos os dias: Maranata, vem, Senhor Jesus. É assim que deve se comportar um cristão, que acredita nas promessas dos profetas, naquilo que eles predisseram, nas palavras de Jesus Cristo e no ensinamento dos apóstolos e também no ensinamento da igreja. Leia lá no Catecismo. O Catecismo traz claramente sobre essa realidade escatológica quando vai refletir lá no credo, né, que Jesus virá uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Vai fazer muito bem para a sua alma. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.